Hoje, meus irmãos, nós estamos diante da mais profunda teologia judaica, a aliança. E nós vamos voltar ao momento em que Deus refez esta aliança, que havia sido perdida, porque o povo se tornou escravo no Egito. E por que eles se tornaram escravos? Porque eles se venderam por segurança. Às vezes é uma equação difícil, ter liberdade e ter segurança ao mesmo tempo. Nem sempre dá para ter as duas coisas. Eles, através da família, do patriarca Jacó, através dos 12 filhos, se tornaram escravos no Egito ao longo dos séculos. Claro, aqui eu estou resumindo a história. E como escravos, eles não tinham a quem recorrer. No Egito, eles tinham muitos deuses. Eram tantos deuses que até o panteão egípcio era confuso. Mas eles clamaram ao Deus dos pais deles, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E o que é que Deus hoje fala para Moisés? Eu ouvi os gemidos deles. Nunca deixe de rezar, nunca deixe de pedir. Mesmo que a sua oração seja em meio a lágrimas, mesmo que a sua oração saia truncada por causa dos sentimentos desordenados que estão em você, nunca deixe de elevar os seus gemidos a Deus. Porque hoje nós aprendemos que Deus escuta. É tão interessante porque a gente acha, e isso vem das ciências religiosas, a gente acha que Deus é uma criação humana. A gente acha que Deus ele tem características humanas porque nós estamos antropomorfizando o Senhor. Quando na verdade nós estamos descobrindo quem Ele é e descobrindo quem nós somos. Por isso que Deus diz, eu sou um Deus que tem ouvidos. Quando a gente vai para outras religiões, os deuses não são assim. São deuses ou impessoais, ou são deuses que fazem o mal para os seres humanos. E as pessoas acham tão bonito, né? Ai, padre, eu fui ler o hinduísmo, e lá tem uma deusa que mata todo mundo, que vem com uns facões na mão. Você acha isso bonito? Você acha que isso é revelador? Você acha que isso é teologia de alto nível? Isso sim é antropomorfizar. Deus hoje está fazendo teologia. E por que isso é importante? Porque a verdadeira teologia é sempre uma antropologia. Eu descubro quem eu sou olhando para Deus. Eu acho isso tão maravilhoso, porque às vezes a gente quer ficar só no nível da alteridade. Aí eu vou descobrir quem eu sou olhando para você. Não, porque um ser humano não sabe quem eu sou. Só pode descobrir quem eu sou aquele que me fez. Por isso que eu olho para Deus. E aqui, quando nós olhamos para Deus, a partir da experiência de fé da primeira leitura, nós descobrimos algumas coisas interessantes. Primeiro, Deus havia escolhido Moisés desde o início, tanto que Deus o livrou da morte 2 vezes. O livrou da morte quando ele era criança, e que a sua mãe, por ser escrava, não podia criá-lo, colocou num cesto e colocou lá no jardim onde a princesa do Egito tomava banho. E a princesa, que já era famosa por acolher essas crianças, acolheu Moisés. Por isso que seu nome é Moisés, aquele que foi tirado das águas. Depois Moisés ia ser sentenciado à morte porque tinha matado um oficial da guarda do faraó. E Deus o livra, mas ele é banido. Quando Deus escolhe alguém, e todos nós somos escolhidos, nós não podemos sair da eleição de Deus. A vocação que Deus põe na nossa vida é para sempre, é eterna, porque tudo em Deus é eterno. E Moisés estava vivendo sua vida escondido, levando o rebanho do seu sogro, porque ele já estava consciente de que iria trilhar os mesmos passos do sogro.
Afinal, vou contar uma coisa que as mães vão ter raiva. Quando o filho, o homem, casa, é natural que ele se aproxime da família da esposa dele. Então, sogras, não fiquem com raiva das noras, não. É natural, porque o homem agora vai estar ligado a ela. Não é ela que vai entrar na sua família. Trate bem sua nora, mas já tenha certeza. Ele vai sair da família que ele está, aqui entre aspas, né? Não é virar as costas, mas ele vai agora estar na família. Aconteceu com Moisés. É uma tendência natural de homem e da mulher, é a tendência de acolher. Moisés estava então apacentando o rebanho do seu sogro, porque ele já estava como que consciente de que nada ia mudar na vida dele. Interessante esse sentimento. Muitas pessoas têm isso, né? Ah, padre, agora minha vida não vai ter nada de novo. Nós chegamos agora neste ponto onde nada vai acontecer de diferente. E é nessa hora que Deus aparece. Um dia, levou o rebanho deserto adentro. Vocês não acham estranho o que acontece aqui? Geralmente, quando você tem um rebanho, você leva para onde? Para um estepe, para um lugar que tem pasto, para um lugar que tem planta, relva. Mas aqui ele levou o rebanho para onde? Para o deserto. E por que ele leva para o deserto? Porque Moisés é um homem zeloso. Ninguém estava vendo. Se ele perdesse alguma ovelha, era só dar uma desculpa. Mas ele não queria perder, porque como lá tinha muitos pastores, podia ser que alguém roubasse as ovelhas dele ou ele confundisse as ovelhas. Então, para não correr perigo, ele vai para um lugar mais afastado, levando as ovelhas até o limite da terra. A nossa geração é uma geração tão sem zelo, que muitas pessoas, quando alguém pergunta, você vai ter filhos? Ela diz, Deus me livre. Que tristeza. Que falta de profundidade espiritual. Uma pessoa que foi criada por alguém, uma pessoa que foi amada por alguém, uma pessoa que um dia foi uma criança, não ser capaz de olhar para o próprio corpo e dizer, eu vou dar espaço para um filho nascer. Então, Moisés nos ensina aqui a ter zelo pelas coisas que nós temos. Tenha zelo pela sua vida. Tem gente que não zela pela própria vida. Tem gente que não zela pelos bens que recebe. Quanto mais tem, mais estraga. Quanto mais recebe, mais bota a perder. Sabe o que é isso? Falta de zelo. Você tem um bom pai? Zela por ele. Você está zelando pelo seu pai? Ou você está enchendo a paciência dele? Ou você está perturbando ele? Você tem uma boa mãe? Zela por ela. Zele por aquilo que você tem de importante. Deus te deu filhos, zele por eles. Deus te deu bons amigos, zele por eles. Você tem dons, zele por eles. É isso que Moisés ensina. Meu sogro Jetro é velho, mas eu vou cuidar do rebanho dele com zelo, não vou perder nada. É aqui onde a gente começa a retomar o nosso caminho de virtudes. Sabe o que é que a filosofia moderna diz para nós? Para que virtudes? Se não tem, para eles não tem recompensa, né? Para que virtudes? Nosso Senhor hoje diz, pelo contrário, tenha virtudes. E mesmo que você conviva com gente difícil, aí é que você deve ter ainda mais virtudes. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor numa chama de fogo. Ele chega no monte, lugar da revelação. E ali apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. Deus mesmo desceu para falar com Moisés. É como se Deus dissesse assim, Moisés, o assunto que eu vou tratar com você é do meu interesse. Qual era o assunto? A libertação dos escravos que estavam no Egito. Seus problemas são do interesse de Deus.
Aprenda isso. Tire da sua cabeça todo esse ranço modernista. Tire da sua cabeça todas essas ideias de um Deus frio, de um Deus impessoal, de um Deus criado à nossa imagem. Tire da sua cabeça, porque são mentirosas estas ideias. Deus está dizendo para Moisés: eu desci, porque eu quero tratar pessoalmente deste assunto. Deus desce na sua vida para tratar pessoalmente dos assuntos que você pediu a Ele. E aqui nesta hora, nosso Senhor aparece numa chama de fogo. Chama de fogo é o primeiro elemento da criação e representa a vivacidade. Representa ali a presença. É Deus dizendo: eu estou aqui vivo. Não é apenas uma profecia que você vai receber, Moisés. Não é apenas uma palavra que você vai receber. Eu estou aparecendo para você vivo. Nós cremos num Deus vivo. E quem está perto do Senhor recebe vida. Católico não pode ser pessimista. Católico não pode ser vitimista. Tem gente tão cheia de dons que não coloca esses dons a serviço, que não vive feliz porque escolheu ser vitimista. Todo mundo é culpado dos seus problemas, menos você. Quando eu ouvi esse ensino que um dos rabinos que eu estudo diz, é interessantíssimo. Ele diz o seguinte: na vida você tem 3 cadeiras que você pode se assentar: juiz, vítima e de réu. Na de juiz você não pode, porque você não é Deus. Na de vítima você só pode sentar uma vez na vida, porque você não pode passar a vida inteira dizendo: eu não sabia, eu errei porque não sabia, eu errei porque me induziram ao erro, eu errei porque outra pessoa me traumatizou. Eu só posso dizer isso uma vez na vida. Qual é a cadeira que sobra? É o que Jesus diz no Evangelho hoje: todos são pecadores. Se vocês não se converterem, é Jesus dizendo: vocês também são pecadores. Por isso que nosso Senhor aparece no meio da chama de fogo ali, dizendo: eu estou presente, eu estou aqui para te ajudar, porque a maior prova de amor é a presença. Porque que muita gente, quando viaja para outro país, para tentar a vida fora do Brasil, viaja com tanto sofrimento, porque sabe que uma das maneiras de mostrar o amor é a presença. Padre, mas eu continuo amando. Continua, mas a presença está cortada. Por isso, você que tem pessoas presentes na sua vida, você que tem gente que te ama presente na sua vida, aprenda a acolher essas pessoas. Aprenda a receber de bom grado, com o coração aberto, a presença das pessoas que estão ao seu lado. Tem gente que é inquieta, tem gente que é agitada, que não consegue amar, que não consegue se doar, que não consegue estar presente. Esteja presente por completo. Deus, quando apareceu na chama de fogo, estava dizendo: minha glória está toda aqui, Moisés. Eu estou aqui com você para tratar de um assunto. Só que Deus apareceu no meio de uma planta. E vocês sabem que planta, na Bíblia, representa vida espiritual, vida interior. Qual foi a planta que Deus escolheu para aparecer? Um espinheiro. Uma árvorezinha pequena, de mais ou menos 1,40 m. Uma árvore seca, sem folhas e sem frutos, e com as pontas dos galhos tão ressecadas que elas se tornam espinhos. Para quem não sabe, na botânica, os espinhos são folhas que, para enfrentar o calor excessivo, elas vão se tornando rígidas, para não absorver aquele calor por completo se estivesse espalmada. Então, esse espinheiro, ele representa a vida interior daquele povo que estava no Egito, que sofreu tanto que só tinha espinhos. E onde Deus aparece?
no meio da sarça. O que o Senhor quer dizer aparecendo no meio da sarça? Eu estou no meio do seu sofrimento. Eu estou no meio da sua dor. E por que Deus faz isso? Vou explicar por que agora. A palavra grega paráclitos significa consolação, consolador, na verdade. O que é que um consolador faz? Ele devolve aquilo que você perdeu. E uma das maneiras de você devolver aquilo que foi perdido é você habitando na dor da pessoa. É você se fazendo presente na dor da pessoa. Quando você está sofrendo e alguém chega para conversar com você, a dor você ainda vai enfrentar. Porém, quando alguém partilha com você, você divide a sua dor. Esse, inclusive, é o poder da terapia. Por que a terapia ajuda tanto as pessoas? Porque ali você divide a sua dor. Porém, não cria independência. Porque a independência cria outra doença, viu? Então, nosso Senhor aparece no meio da dor para dizer o quê? Eu estou dividindo o seu sofrimento comigo. E por que Deus não tira, Padre, o sofrimento? 2 razões. Porque alguns sofrimentos fomos nós mesmos que provocamos. Alguns sofrimentos nós mesmos inventamos. É tão interessante a teologia, como ela é perfeita. Jesus Cristo, na hora que foi coroado, ele foi coroado com que planta? E os espinhos que Jesus foi coroado estavam onde? Um soldado romano foi lá, pegou uma sarça, pegou os galhos, trançou um espinho e colocou na cabeça de Jesus. Alguns espinhos, alguns sofrimentos são provocados, ou por nós mesmos, ou pelas outras pessoas. Então nós não podemos fugir desta realidade. Cedo ou tarde, nós vamos enganchar nossa roupa em algum espinheiro. Ou provocado por nós, ou provocado por alguém. Segunda razão para existir o espinheiro, a sarça. Como nós estamos num mundo que foi desordenado. E o que foi que desordenou o mundo, Padre? Segundo a teologia bíblica, foi o pecado. Eu acho tão interessante que algumas pessoas, se achando intelectuais, dizem assim: vocês católicos é que inventam essa culpa católica. Vocês católicos é que inventam essa questão de moralidade excessiva. E essas pessoas talvez não saibam, mas isso que elas dizem vem do gnosticismo. Não é da cabeça delas, elas estão repetindo isso. Porque para algumas correntes gnósticas, uma das prisões do homem é a moralidade. Então eles acham que a moralidade é uma coisa inventada. Leiam Nietzsche que vocês vão entender o que eu estou dizendo. Quando na verdade nós lutamos contra o pecado, porque o pecado desordena a nossa vida e as gerações que vêm depois de nós. Primeira cegueira do pecado é a pessoa pensar assim: eu vou continuar fazendo isso, porque só faz mal a mim. Eu vou continuar sendo mal-humorado. Eu vou continuar sendo enjoado, porque só faz mal a mim. Pergunte com quem você convive, se o seu mau humor só faz mal a você. Eu vou continuar sendo uma pessoa que reclama o dia todinho, porque só faz mal a mim. Pergunte com quem convive com você. O quão insuportável são suas reclamações. Como desestabiliza a nossa cabeça uma pessoa que vive reclamando de tudo e que não faz nada. Tem gente que tem resposta para tudo na boca, só que boca não resolve nada. Se não gastar a vida, se não fizer como Deus fez, se meter no meio do sofrimento, não adianta. Se você vê lá uma pessoa sofrida e dizer: olha, faz assim que dá certo, não resolve. Você tem que ir lá junto da pessoa e dizer: eu vim aqui te ajudar. Eu vim aqui segurar essa barra junto contigo. Eu estou aqui com você. É isso que é consolação. E Deus apareceu para dizer isso.
eu estou aqui sofrendo com você para te ajudar. E Deus falou, porque eu tenho uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Terminando, meus irmãos, com o evangelho de hoje, que é maravilhoso também, nós vamos iniciar este evangelho indo para outro caminho teológico, que é o caminho da literatura sapiencial. As pessoas que fazem coisas erradas serão castigadas ou não? As pessoas que fazem coisas boas serão recompensadas ou não? Segundo qual critério? Segundo qual ideia vocês dizem isto? Tem uma coisa bem fácil, e está no mundo ainda. O mundo não tem leis? Qual é a lei que regula isso que eu disse? A lei do retorno. Existe lei do retorno? Existe. Padre, eu vou passar o ano inteiro jogando lixo no meu telhado. O que vai acontecer? Primeira chuva que vier, sua casa vai virar um lixão de novo. Padre, eu vou viver minha vida isolado. Não quero conversa com ninguém. O que vai acontecer? Você vai ter uma dor no coração e vai dizer, meu Deus, preciso de alguém para me ajudar. E não vai ter ninguém. Se você mente muito, na hora que você disser uma coisa verdadeira, vão achar o quê? E tudo isso que eu falei se refere a qual lei? A lei do retorno. Porém, meus irmãos, tem uma coisa que incomoda. Como este mundo foi desordenado, as leis também estão desordenadas. Então pode ser que um homem justo sofra. Pode ser que uma pessoa que reze muito, sofra muito. Pode ser que uma pessoa muito boa seja massacrada. Nessa hora, a lei deste mundo está desregulada. E isso incomodava tanto no Antigo Testamento que os judeus criaram o livro de Jó, só para dizer isso. É possível que o justo sofra. É possível que uma pessoa muito boa sofra. E aqui eu começo o evangelho. Vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus sobre os galileus que Pilatos tinha matado, misturando o sangue deles com os sacrifícios que ofereciam. Sabe o que Pilatos fez? Enquanto esses homens estavam ofertando esses animais, e como era que se ofertava? Levava um animalzinho amarrado, e aí você pegava uma lâmina bem fina, para não imprimir muita dor, cortava aqui na jugular do animal, onde tem as artérias, né, que saem muito sangue, e aí deixava o sangue ir embora e o animal ia morrendo ali. Pilatos disse, amarre todos eles, coloque todos eles em cima do altar que eles estão ofertando os animais e corte o pescoço de cada um. E isso foi tão chocante, porque isso mostra a nossa incapacidade até de se defender. E eles estavam fazendo o quê enquanto foram mortos? Eles estavam rezando, oferecendo sacrifícios a Deus. Ou seja, meus irmãos, nós vamos enfrentar a maldade humana. Nós vamos enfrentar gente ruim na nossa vida. E isso mexeu tanto que esses homens perguntaram, Jesus, diga alguma coisa. Por que que o justo sofre? Então eu agora quero trazer esse evangelho para o centro do seu coração. A pergunta é, Deus, por que tanto sofrimento? A pergunta é, Deus, por que que eu sofro tanto? Por isso que esses homens vão perguntar a Jesus. E qual é a resposta de Jesus? Vós pensais que eles eram mais pecadores que os outros? Interessante a resposta de Jesus. Vós pensais que aqueles que sofrem mais são mais pecadores que os que sofrem menos?
A gente às vezes acha isso, né? Aí Jesus vai dizer a sentença: não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Sabe o que significa essa resposta do Senhor? Conversão significa voltar para o caminho que você abandonou. Nós temos aqui uma barreira que é linguística. A palavra que chega até nós é a palavra grega metanoia. Porém, metanoia significa apenas mudança de sentido, conversão. Jesus nunca pensou em grego, porque o grego era uma língua espúria tanto quanto o latim também era espúria para um judeu. Porque os gregos imprimiram muito sofrimento na época dos macabeus e os romanos estavam imprimindo muito sofrimento na época de Jesus. Então jamais um judeu iria ensinar com categorias gregas ou latinas. Logo, Jesus Cristo pensou em outra palavra, que é a palavra hebraica para conversão. Sabe o que é conversão em hebraico? Voltar-se, tomar o caminho de volta. Vamos aqui dar um exemplo. Eu estou aqui pertinho da cruz de Jesus. Se eu começar a ir embora, eu estou me afastando. O que é que Jesus está dizendo? Se vocês não se converterem. O que é essa conversão? Voltar-se e tomar o caminho de volta. É isso que Jesus está dizendo para nós. Reforme sua vida. Reforme-se interiormente. Ajeite dentro de você aquilo que está desordenado. Senão não adianta comprar roupa nova. Senão não adianta reformar a casa. Senão não adianta ajeitar o corpo com cirurgia. Se dentro de você está um caos. E o que é que instala o caos dentro de nós? O pecado. Se você der a uma pessoa tudo, e aqui eu vou dizer por quê que a maçonaria está errada. Por quê que a visão da teologia da libertação está errada também. Se eu der a uma pessoa tudo, mas se dentro dela ela não se resolveu, eu não dou um mês para ela colocar tudo a perder. Se eu fizer tudo por alguém, dê a melhor casa, o melhor carro, dê a melhor comida, mas se dentro dela está cheia de coisas, em um mês ela põe tudo a perder. Por isso que o Senhor diz, é preciso voltar-se, é preciso tomar o caminho de volta. A quaresma agora está ganhando o seu rosto. É o Senhor olhando para você, é o Senhor olhando para mim e dizendo, meu filho, quando é que você vai começar a consertar a sua vida? Quando é que você vai começar a se consertar interiormente? Quando é que você vai deixar de mentir? Quando é que você vai deixar de faltar à missa? Quando é que você vai deixar de colocar a oração em último lugar? Quando é que você vai deixar de reclamar? Quando é que você vai deixar de maltratar os seus pais? Quando é que você vai deixar de tentar suicídio? Quando é que você vai deixar de apoiar o aborto? Quando é que você vai deixar de tratar o seu corpo como se fosse o corpo de uma prostituição? Quando que você vai deixar de pegar o que é dos outros? Quando que você vai deixar de se relacionar com pessoa comprometida? Quando você vai deixar de colocar as coisas acima de mim? Quando que você vai deixar de viver com raiva, com ressentimento e com ódio? Isso é voltar-se para Deus. Ninguém se volta para Deus com palavras. A gente volta para Deus com palavras e com gestos. Então agora eu peço que você olhe dentro da sua vida. Acabe com esse negócio, com essa coisa de Jean-Paul Sartre, né? De que, ai padre, eu sou assim é por causa do outro. Ou então a ideia russoniana, eu sou bom, o outro é que é ruim. Acabem com isso. Sente agora na cadeira de réu junto comigo. Olha como é libertador. E você diz, Senhor, os outros erram, mas eu também erro. Os erros dos outros, eu não posso mexer. Porque a decisão de errar ou não, é dele, é dela. Mas eu posso mexer e resolver a minha vida. Não importa se meu marido ou minha mulher melhorou ou não, eu quero ser melhor.
Não importa se o meu irmão da igreja que está ao meu lado pecou ou não, eu quero ser melhor. Eu estou aqui traduzindo o que Jesus disse, porque eles chegam e dizem: Jesus, por que eles morreram? Aí Jesus fala: a catástrofe que aconteceu com eles é a mesma de vocês, o pecado. A fatalidade, o modo como eles morreram, isso é indiferente. A catástrofe já se instalou dentro de você. Vamos então sair dessa melancolia, vamos sair dessa cadeira de vítima, vamos sair deste lugar que é um lugar de inércia, onde eu nunca sou culpado. Ai, Padre, é porque fizeram isso comigo. Eu sei que as pessoas fazem muita coisa ruim conosco, comigo também fizeram. Mas eu tomei a decisão de não ser pautado por outra pessoa, a não ser pelo meu Deus. Porque é Deus que está no coração do meu sofrimento. Por isso que Jesus diz: vocês estão preocupados porque eles morreram deste modo tão terrível. Eles foram vítimas do pecado de Herodes. E vocês estão sendo vítimas do pecado de vocês. E Jesus acrescenta: e aqueles 18 que morreram? Por que 18? Porque 18 é o número da completude da imperfeição. Quanto é que dá 18 por 3? Essa é fácil. Dá quanto? 6. Por isso que a maioridade no mundo judaico era com 21. 21 por 3. E agora para nós é 18. Por quê? Porque está ligado ao gnosticismo. Você vê que o pessoal se acha tão, né? Eu sou uma pessoa, o Estado é laico. O Estado é cheio de paganismo. Cheio de paganismo. Cheio. Então, quando 18 morreram quando a torre de Siloé caiu. Por que uma torre cai? Porque aquele que calculou e aquele que construiu errado, calculou errado. Que pecado é esse aqui? Eu vou dar duas opções, ou com N ou com O. Negligência ou omissão. Tem gente que diz assim: eu não vou fazer isso não. Eu não vou me esforçar não. Quando você é negligente com alguma coisa, alguma torre cai sobre alguém. Não esqueçam que torre também representa vida interior, fortaleza. Pensais que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Então vejam como o evangelho é didático. Nós sofremos por causa da maldade e sofremos por causa da omissão. Quando a torre caiu, não caiu porque eles eram mais pecadores. E aqui tem um detalhezinho que eu achei maravilhoso. Pensais que eles eram mais devedores. O pecado gera uma dívida em nós. Eles não eram mais devedores. Mas se vós não vos converterdes, morrereis todos do mesmo modo. E agora, terminando, Jesus conta mais uma parábola. O que ele diz? Um homem plantou uma figueira na sua vinha. O que está errado aqui? Qual é o enigma? Vinha é uma plantação de quê? De uva. E esse homem plantou o quê? Uma figueira, que dá qual fruto? Figos. A videira, interessante, ela era plantada no terreno mais alagado da casa, da família, e era sempre perto da casa, porque o dono precisava olhar a planta mãe, a raiz da videira, que dava os ramos a todas as outras. A videira era muito bem cuidada. Então a vinha representa o cuidado de Deus, o povo de Deus. A vinha representa Israel, que Deus cuidou tanto. Dentro dessa vinha, Deus plantou uma figueira. O que a figueira representa? A figueira representa a conversão, representa a teimosia do homem. Qual foi a planta que Adão e Eva usaram ali quando ficaram nus? Eles se cobriram com folhas de figueira.
E por que que a figueira representa a teimosia? Porque o figo selvagem é uma planta, é um fruto, na verdade, melhor dizendo, que só consegue florescer se o agricultor for lá e ferir, der um cortezinho nele. É a conversão. Eu só consigo ser melhor se Deus mexer na minha vida, se Deus me ferir aqui dentro. Senão eu fico fechado no meu pecado. Deus plantou uma figueira e Deus cuidou como cuidava da vinha. Quando você planta uma árvore, o que é que você faz por ela? Você escolhe o lugar, você cerca aquela árvore de cuidado enquanto ela é pequena, e quando ela é grande, você vai gerando nela os ciclos de adubação para que ela gere frutos. E o que você quer? Você quer todos os frutos para você? Não. Eu quero apenas olhar para aquela planta e comer um figo. Diz o Evangelho que quando Deus chegou para colher o figo, o que é que ele encontrou? Somente folhas, não tinha frutos. É o Senhor dizendo: cadê a conversão? Figueira, cadê os frutos de conversão que eu cuidei tanto? E aí ele diz: eu já estou há 3 anos cuidando. Quanto tempo demorou o ministério de Jesus, segundo a tradição católica? 3 anos. Qual é o tempo máximo da espera? 3. Então Deus esperou 3 ciclos grandes, que é o ciclo do ano, é o ciclo grande. Deus esperou 3 ciclos, e mesmo assim ela não gerou nada. Corta. Por que cortar a figueira? Porque na hora que eu tenho uma planta no solo, ela impede que eu tenha outra. Sabe o que isso significa? Eu vou trazer para a minha vida. Padre Elano, se você não der frutos onde você está atrapalhando. Porque eu podia colocar outro padre que desse mais frutos que você. E você está atrapalhando. Se converta. Se converta. E aí o intercessor, que é Jesus, diz: não, deixa mais um ano. Ultrapasse o tempo de espera. Quem sabe ela dê frutos. O que é isso aqui? A misericórdia de Deus. Como é que eu comecei a missa? Nós temos uma equação para resolver. Qual é? A misericórdia de Deus é eterna. Mas o tempo de conversão que eu tenho é eterno? Este ano Deus me fez a seguinte pergunta: Padre Elano, se essa for sua última quaresma, o que é que você vai fazer? E eu tomei minha decisão. Eu vou vivê-la como se fosse a última. Eu não vou desperdiçar o tempo que Deus me dá. Sabem por quê, meus irmãos? Porque tem 2 sentimentos que são corrosivos, são ácidos. Quais são esses sentimentos? Culpa e remorso. Tem gente que é tão doente que é movida por culpa. Sabe por que é ruim você ser movido por culpa? Porque qualquer manipulador vai ver isso em você e vai lhe manipular pela culpa que você sente. E remorso é um sentimento retrógrado. É um sentimento que te puxa para trás. Ah, eu devia ter feito isso. Ah, meu Deus, naquele dia minha mãe estava comigo e eu nem sequer falei com ela. E começa a se amargurar. Esses sentimentos não servem. Por isso que o Senhor diz: aproveite o tempo, porque o tempo da conversão está passando. E eu quero trazer isso de um modo muito tátil, de um modo muito empírico. Sua família é para sempre? E como é que você está cuidando e tratando dela? Seu casamento é para sempre? Não, é só até o fim da vida. Como é que você está cuidando do seu casamento? Eu fico tão triste quando eu vejo casais ainda tão jovens e que já se desligaram um do outro, desistiram um do outro. Hoje as pessoas desistem tão fácil umas das outras. Ah, eu não sei, eu estou sentindo uma coisa, aí no outro dia
Não gosto mais de você não, vamos separar. E a gente esquece tanta coisa que já viveu. Por isso eu queria que você consertasse, que você voltasse no caminho de volta, antes que você se perca ainda mais. Então eu queria que você agora, nesse instante, olhasse para quem é importante para você. Quem é que é importante para você? Tem gente importante para você aqui? Pergunte para essas pessoas, como é que eu estou tratando você? Como é que eu tenho amado você? Faça agora esse caminho de volta. Sabe por que eu digo tanto isso, meus irmãos? 2 razões. O matrimônio é uma grande força. A gente acha que matrimônio é frágil, não é? Eu descobri isso a partir do meu sacerdócio. Deus disse, padre, seu sacerdócio é forte, deixa ele agir. Assim também eu digo, seu matrimônio é forte, deixa Deus agir. E a outra coisa, o amor verdadeiro é capaz de curar. Curar. Quando você é amado por alguém, ali você está sendo curado. O amor cura. E nós temos a chance de viver as 2 coisas. De viver, no meu caso, a sombra de um matrimônio e de viver o amor que cura. Tanto dando amor, quanto recebendo amor. Das 2 maneiras somos curados. Eu queria que você agora se deixasse curar. Abaixe a sua cabeça um instante. Eu quero que você pense junto comigo. Eu tenho agido do jeito que Deus espera que eu haja. Eu tenho feito o que Deus espera de mim. Eu tenho cumprido a minha vocação, que Deus me deu tantos dons para cumpri-la. A pergunta é simples. Eu tenho sido o melhor de mim? Ou eu tenho sido o pior de mim? Por causa de escolhas, meus irmãos. Ai, padre, mas é porque eu fui rejeitado. Então, projete o seu amor para aqueles que não te rejeitam. Acaba com essa doença de carência, de ficar dando amor a quem não quer receber. Tem gente que em casa tem uma mãe amorosa, tem um pai amoroso, tem um irmão amoroso, uma irmã amorosa, mas lá fora quer ficar em busca de relacionamentos vazios, onde as pessoas já dizem, eu não te quero, e você fica insistindo. Quanta falta de amor próprio, Senhor. O que tem a ver isso, padre, com o Evangelho? É Jesus dizendo, volte para você mesmo, volte para mim. Volte para mim. Dá tempo, eu vou deixar mais um ano. Eu vou esperar você ser convertido mais um ano. Eu não vou cortar o fio da tua vida agora. Mas eu preciso que você se esforce. Eu preciso que você queira de Jesus para nós. Queira ser melhor. E aqui eu quero mexer em outra ferida muito específica. Pessoas que estudaram muito na vida, que são muito ilustradas, pessoas que são muito profundas intelectualmente. Às vezes, você e eu somos insuportáveis, mesmo sendo muito inteligentes. Ser inteligente, ter arcabouço intelectual, ter arcabouço linguístico, não faz de você uma pessoa boa. Seja um homem culto, mas seja um homem bom. Seja uma mulher de Deus, uma mulher boa. Nós às vezes nos confiamos nos nossos conhecimentos, na nossa epistemologia. E esquecemos que precisamos ser bons, gentis,
amáveis, dóceis, generosos, tolerantes, pacientes. Padre, por que eu devo ser tudo isso? Porque eu escolhi. Eu sei que pode cair uma torre sobre mim. Eu sei que pode um louco vir e me matar. Mas até o dia de chegar, esse destino, eu escolho ser um homem bom. Eu escolho a conversão. É isso que Jesus está dizendo. Obrigado, Jesus, por explicar tanto. Não importam as fatalidades da vida, importam as decisões que eu tomei. É o que São Paulo diz no seu hino ao amor: eu posso falar todas as línguas, mas se eu não sou um homem bom de amor, eu não sou nada. Vamos pedir isso a Jesus juntos agora. Se puder, vamos cantar juntos a bondade de Deus. E eu queria te dizer por que nós vamos cantar essa música. Às vezes, meus filhos não nos ensinaram a amar. Às vezes nos ensinaram a odiar. Às vezes nos deram somente o fel da vida. Por isso que Deus quer te ensinar a amar. Deus quer te dizer o seguinte: meu filho, se com uma parte de tua vida você sofreu, deixa agora eu te consolar. Eu estou no meio do teu sofrimento para te consolar. E eu quero que você nessa hora desfaça o seu senho, que você desfaça as suas feições de raiva. Tem gente que vem para a missa, vem assim, parece que vem para me fuzilar às vezes quando eu olho. Ainda bem que eu não me importo. Mas eu quero te pedir, está fazendo mal a você. Ai, padre, é porque no trânsito me fecharam. A pessoa já está em casa uma hora dessa comendo uma coxa de frango e você com raiva ainda. Ai, padre, porque eu estou sobrecarregado. Então abaixe a fervura. Domingo não é dia de sobrecarga, não. Ah, o Senhor não está na minha vida, como é que o Senhor sabe? Então aprenda a viver a sua vida sem raiva. Eu já descobri o que acontece. Me deixe falar com você em oração, meu irmão. Às vezes a gente acha que precisa da raiva como força de propulsão. Tem gente que é assim, não é? Ah, eu tenho que limpar a casa, então arruma logo uma confusão para naquela força da raiva limpar a casa. Estou errado? Tem gente que é assim. Espera dar uma raiva bem grande para poder tomar uma decisão. Não precisa. Você não tem que cozinhar tudo na panela de pressão. Às vezes, o fogo brando cozinha muito melhor as coisas. Tenha paciência. E Deus aparece aqui no meio da sarça para dizer: a tua dor é a minha dor. Eu não te esqueci. Eu queria poder dizer o nome de cada um de vocês, que é o que Deus me pede. Senhor, eu não consigo, que o Senhor diga por mim. Eu estou no meio da sua dor. Thaís, Júnior, Fernanda, Luana, eu estou no meio da sua dor. Marcos, Diego, você acha que você está só? Você acha que você passou pelo luto do seu pai sozinho? Fui eu que te segurei. Fui eu que te impedi de você de se consumir, porque o sofrimento consome a nossa humanidade. Eu quero te fazer atravessar o sofrimento. Meus filhos, é tão simples. Assim como o dia passa, o sofrimento também passa. É só se manter de pé. Padre, eu estou sendo vítima de inveja. O que é que o Senhor manda eu fazer? Se mantenha de pé, que os invejosos vão passando. Uma hora, é o contrário, é para trás, né?
eles vão passando. Eles não vão ficar na sua vida. Você só tem que suportar, como a sarça ardente que tinha que ficar de pé enquanto pegava fogo. O fogo da Shekhinah de Deus. E como foi que ela se manteve de pé? Deus sustentou. Quantas vezes nós precisamos arrumar a nossa vida inteira porque alguém bagunçou? Quantas vezes, Senhor, estava tudo bem na minha vida e alguém desorganizou tudo na minha vida? Ali era o Senhor dizendo: carregue os sofrimentos dele um pouquinho, porque ele não consegue mais. Tenha paciência. Tenha paciência com ele, com ela. Assim eu te peço, se você está carregando alguém e está pesado carregar, eu vejo agora no meu coração filhos que estão cuidando dos pais e que está tão pesado porque os pais não querem mais viver. Eu vejo gente que está lutando para unir o casamento e o cônjuge não quer mais. Eu vejo gente que desistiu da própria vida. Minha vida é ruim. Deus se mete agora no meio da sarça, no meio dos espinhos da nossa vida. Quais são os seus espinhos? Eu vejo uma pessoa que tem muito o temperamento da ira. É raiva, é muita raiva. E eu vejo que é um homem, eu vejo, meu irmão, que você já pôs a perder o relacionamento que você tinha tão bom com a sua filha por causa da sua raiva. Controla, meu filho. Coloca diante de Deus na sarça ardente tudo isso. E deixando Deus nos instruir agora. Sabe o que vai acontecer agora? Você vai entrar na sarça junto com Deus. Junte os seus sofrimentos com as chamas da sarça ardente. O sofrimento só vai passar quando você abraçar. Quando você disser: Senhor, é isso mesmo. Veio um diagnóstico de câncer, mas eu não vou me abater. Senhor, tudo deu errado o que eu planejei. Eu fracassei, caí, não tenho nada mais. Mas eu não vou me abater. Eu vou fazer igual Moisés. Eu vou ficar bem pertinho da sarça, até me tornar um só com ela. Tenha paciência com as pessoas que você cuida. Eu vejo tanta gente que não tem paciência. Um dia você também não sabia o que você sabe, e alguém teve muita paciência com você. Tenha paciência. Quando seu filho perguntar 8 vezes a mesma coisa, responda 8 vezes com amor, porque um dia você perguntou 8 vezes. Quando seu pai ou a sua mãe, na velhice deles, começar a cometer aqueles erros do dia a dia, tenha paciência. Não é de propósito. Não é de propósito. É que se doaram tanto que às vezes a cabeça não acompanha mais. Então tenha paciência. Amém? Tenham paciência comigo também. Deixa a figueira mais um ano. Pode ser que ela dê frutos. Agora é a nossa vez de dar frutos. Senhor Jesus Cristo, tantas vezes já devíamos ter sido cortados da terra. Tantas vezes, Senhor Deus, os nossos pecados foram tão grandes que o Senhor não encontrou fruto algum em nós. Mesmo cuidando de nós, mesmo cuidando de mim, mesmo o Senhor me cercando de carinho,
mesmo o Senhor me plantando na vinha, no lugar mais sagrado da casa, do terreno da casa, mesmo assim, eu não dei frutos. E o Senhor podia ter me cortado. Mas o Senhor olha e diz: eu vou dar mais uma chance. E nós reconhecemos que não merecemos as vossas chances, Senhor Deus. Tudo é graça, Deus. Tudo é fruto da vossa graça. Vamos cantar juntos tua ternura e vamos agradecer a esse Deus bondoso. Vamos agora aquietando as nossas almas, mesmo em meio ao calor, à quantidade de pessoas. Nós vamos agora mergulhar no coração de Deus. Vamos agora ser plantados na sua vinha. O lugar onde não falta água, não falta cuidado, não falta zelo. É preciso se deixar cuidar também. Deixa o Senhor te amar. Vamos agora reconhecer a grandeza do amor de Deus por nós. Volte para mim. Volte para mim, que a morte não te alcança. Volte para mim, que o sofrimento não te alcança. Volte para mim, que o mal não te alcança. É preciso voltar-se, retornar. Todos somos devedores, menos o Senhor Jesus e Nossa Senhora. Todos somos devedores, Jesus. Hoje eu estou aqui revestido pelo teu sacerdócio, mas o Senhor sabe que eu sou devedor. E isso não gera em mim nem culpa e nem remorso, mas gera gratidão. Por isso a Ti dirigimos, Senhor Deus, nosso amigo, a nossa voz.